Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Vibroacústica Computacional, hoje com a nossa aula número 5. Então, relembrando rapidamente o que a gente viu na aula número 4, a gente discutiu o método de Rayleigh-Ritz e a gente implementou o método, apresentou a formulação, dois casos, o problema de uma viga em flexão e o problema envolvendo o campo acústico em um duto. Hoje a gente continua com o conteúdo da disciplina, com o capítulo 4, onde a gente discute então o método de elementos finitos estrutural, ou seja, então aplicados a elementos estruturais. Então a gente vai estar trabalhando principalmente então com problemas de vibração. Então, na sequência a gente vê o item 4.1, onde a gente faz uma breve introdução. Bom, gente, de forma geral, a principal limitação do método de Rayleigh-Ritz, que a gente viu no capítulo anterior, é a dificuldade em definir as funções base djx. Como a gente viu, a gente tem uma série de critérios que essas funções têm que obedecer e nem sempre é fácil obter essas funções. Dessa forma, o método de elementos finitos, FEM, como eu vou estar referenciando aqui, ele pode ser visto como uma generalização do método de Rayleigh-Ritz, em que a gente tem um procedimento automatizado para obter as funções base do método de Rayleigh-Ritz. A gente pode encontrar na literatura outras formas de obter as equações do método de elementos finitos, por exemplo, o método de Galerk. E o que a gente está implementando aqui é o que a gente chama de abordagem variacional para deduzir então as equações do método de elementos finitos. E utilizando então essa abordagem variacional, o procedimento inclui os seguintes passos. A gente divide a estrutura que a gente está trabalhando em elementos 1D, 2D ou 3D, isso é o que a gente chama então de estar definindo a malha do nosso problema. Na sequência, a gente define um conjunto de pontos de referência, que a gente chama de nós, onde a gente vai ter então um número de nós para cada elemento, e cada nó vai possuir um número determinado de graus de liberdade, que a gente vai ver então como a gente vai estar definindo mais para frente. Na sequência, a gente vai definir as funções base de forma a satisfazer os critérios do método de Rayleigh-Ritz e de modo a fornecer um valor unitário para cada grau de liberdade e zero para os demais. É importante a gente mencionar também que na definição das funções base a gente vai relaxar aquela exigência de ter funções p vezes diferenciáveis. E para a gente aqui vai bastar que a gente tenha a derivada da nossa função, ordem p-1 seja contínua. A gente segue então o primeiro exemplo, envolvendo então o caso de uma barra em vibração axial. Então, relembrando as funções de energia, para o caso de uma barra em vibração axial, a gente tinha que a energia cinética era dada por 1/2 de integral de menos a de ρA, o ponto ao quadrado dx, e a energia potencial era dada então por 1/2 de integral de menos a EA parcial de 1 em relação a x ao quadrado dx. Já os trabalhos virtuais relacionados aos carregamentos externos ficavam na forma então de dw era igual a integral de menos a px delta u dx. E é interessante a gente notar então pelas equações de energia que a nossa derivada de maior ordem é aquela parcial de 1 em relação a x, ou seja, o p é igual a 1, que pelos requisitos lá do método Rayleigh-Ritz agora relaxados para elementos finitos, a gente basta ter as nossas funções base, djx, contínuas. E isso vai fazer também, gente, com que a gente precise apenas de 1 grau de liberdade, já que se a gente pensar, então, em termos, por exemplo, de uma reta, que seria o caso que a gente conseguiria essas funções contínuas, a gente vai precisar, num elemento tendo 2 nós, eu preciso só de 1 grau de liberdade em cada nó para conseguir definir essas retas. Bom, seja então agora o caso onde a gente define uma malha para uma barra. Então, seja aqui a nossa barra, e eu vou estar dividindo ela em 4 elementos, E1, E2, E3, E4, e a gente define um nó na extremidade de cada elemento, então a gente tem um nó 1, 2, 3, 4 e 5. Na sequência, então, a gente vai ter 1 grau de liberdade por nó, então seriam então, os graus de liberdade aqui, o 1, o deslocamento axial, o 2, o 3, o 4 e o 5. Bom, gente, na sequência, então, o desafio é definir funções base, seguindo aquela premissa que a gente definiu acima, onde a gente tem um valor unitário para 1 grau de liberdade e 0 para os demais. E a gente consegue fazer isso utilizando funções lineares,
aqui, né? Então eu defino 1, por exemplo, né, no primeiro nó, na posição do primeiro nó ali em D1x, e aí vou ter uma reta que vai para 0 em 2 e é 0 para todos os demais. E eu vou utilizando então a mesma ideia para as demais funções base, né, onde então ela é 1 naquele grau de liberdade e 0 nas outras. É interessante então aqui eu estou definindo 5 funções base, já que eu tenho 5 graus de liberdade. E o próximo passo seria então a gente considerar as condições de contorno. Então se a gente tivesse, por exemplo, uma viga engastada livre, eu não poderia usar aqui a função d1x, porque ela tem deslocamento unitário, né, na extremidade está engastada. Então eu simplesmente retiraria essa função base, né, do meu conjunto de funções e continuaria o processo utilizando as demais. Na sequência, a gente considera o exemplo de uma viga em flexão agora. Se a gente lembrar então das equações de energia, a gente viu que a derivada de maior ordem era aquela parcial de segunda ordem de V em relação a x, ou seja, a gente tinha P igual a 2. O que faz nesse caso com que a gente precise que tanto o djx como a sua derivada sejam contínuas. E isso vai levar também a gente precisar de 2 graus de liberdade por nó, né, tanto o deslocamento transversal V como a rotação θ, né, como graus de liberdade para a gente estar definindo. Então, novamente, a gente define uma malha, que é igual à malha que a gente tinha antes, mas agora a gente tem uma viga, né? E então a gente tem 4 elementos, E1, E2, E3, E4, e a gente define 5 nós, né? E para cada nó eu vou ter 2 graus de liberdade, né? Então seria o V1, V2, V3, V4 e V5, o deslocamento transversal de cada nó, e o θz1, θz2 até o θz5, então as rotações associadas a cada nó. Na sequência, então, a gente define novamente as nossas funções base, né, considerando aqueles critérios que a gente tinha definido antes. E agora é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho que controlar não só o valor da minha função, mas também a rotação, então, que seria a nossa derivada. Então, para o d1x, então, eu vou começar, né, em 1, mas eu tenho que começar com a minha função, né, com derivada 0, e ela tem que terminar em 2, em ponto 0, mas também com derivada 0. Então a gente tem essa função nessa forma aqui. Quando eu vou para a função d2, eu quero agora que eu tenha uma rotação diferente de 0, mas começando no ponto 0. Então a gente pode ver então que ela começa com uma inclinação de 0, ou seja, eu tenho um θ ali igual a 1. E ela vai ter que terminar, né, com rotação 0 e deslocamento 0. E a gente segue essa ideia então para as demais funções. E a gente vai ver que a gente vai obter esse tipo de comportamento então para polinômios de grau 3. No caso de uma viga engastada apoiada, por exemplo, né, a gente teria, né, que o deslocamento e a rotação seriam 0 na extremidade à esquerda, né, e que o deslocamento seria 0 na extremidade direita, ou seja, a gente não poderia usar as funções aqui D1, D2 e a D9, lembrando que a D9 seria associada, né, ao nosso grau de liberdade V5, que é o deslocamento na extremidade direita. Enfim, então, para eu aumentar o número de funções base que a gente está utilizando, basta então eu aumentar o número de elementos, ou seja, refinar a malha que eu estou usando no meu problema. A gente pode notar também que a deformação de um dos elementos, ela na verdade é definida só por 4 funções. No caso do elemento 1 seria o D1, D2, D3 e D4. E no caso do elemento 2, a gente teria D3, D4, D5 e D6. E essas funções são iguais para todos os elementos. Então, enfim, a gente diz que as funções base elas podem ser definidas só no elemento, já que é igual para todos eles, e elas passam a ser chamadas então de funções de forma e que a gente vê na sequência como definir. Com base nas funções de forma do elemento e nas equações de energia para um dado elemento estrutural que a gente estiver trabalhando, a gente consegue obter então as matrizes de massa e rigidez para o nosso elemento. Na sequência, o que a gente faz é, a partir dessas matrizes do elemento, a gente consegue obter as matrizes globais do sistema e a gente discute esse procedimento mais à frente. A gente tem também diferentes formas para obter as funções de forma do nosso elemento. Alguns desses métodos a gente pode ver numa das referências da disciplina, que é o livro do Petit. Na sequência, o que a gente faz então é aplicar o método de elementos finitos para 2 elementos estruturais, o caso da viga em flexão e o caso de uma placa fina em flexão. Então a gente começa, né, no item 4.2 com o elemento de viga em flexão. Seja então um elemento, né, de viga em flexão. A gente define um sistema de coordenadas, né, x, y,
né, a partir do centro do nosso elemento, e a gente considera a deformação na direção y como sendo v. A gente vai ter um elemento de dimensão 2a e a gente define um sistema de coordenada adimensional xi, né, igual a x sobre a, de forma a gente ter xi igual a menos 1 e 1, né, nas extremidades do elemento. Isso vai estar facilitando as nossas integrais mais à frente. Então, como graus de liberdade, né, a gente vai ter em cada nó V1 e V2, os deslocamentos transversais e as rotações θz1 e θz2. E a gente pode ter também um carregamento distribuído no nosso elemento, que eu vou estar chamando de Fy de x. Bom, como a gente pode notar, o nosso elemento possui 4 graus de liberdade, e é interessante a gente definir funções de forma que também tenham 4 graus de liberdade, né, de forma que a gente possa definir elas completamente a partir dos 4 graus de liberdade do nosso elemento. E, para tanto, a gente trabalha então com polinômios de ordem 3. Né? Então a gente tem v de xi igual a α1 mais α2 xi mais α3 xi quadrado mais α4 xi ao cubo. E como a gente pode notar, né, a gente tem 4 coeficientes. Na sequência, a gente escreve essa expressão na forma matricial, né? Então, v de xi é igual a um vetor p transposto vezes um vetor alfa, onde esse vetor p é o vetor dos nossos polinômios fundamentais, 1, xi quadrado, xi ao cubo, e alfa, os coeficientes α1, α2, α3 e α4. Na sequência, o que a gente busca, então, é escrever a nossa expressão em termos dos graus de liberdade e não em termos dos nossos coeficientes alfa. Né? Então, para isso, o que a gente faz é avaliar essa função, né, em cada uma das posições dos nós, né, tanto o v quanto o θ, né, com as rotações. Então, para tanto, a gente precisa, né, obter a relação com o θ, e a gente viu que o θz nada mais é que parcial de v em relação a x. Mas como a gente está trabalhando, né, com xi, né, a gente tem que x é igual a xi. E se a gente usa a regra da cadeia, a gente tem então que a parcial de v em relação a xi nada mais é que parcial de v em relação a x, parcial de x em relação a xi. A parcial de x em relação a xi nada mais é que a. E isolando, a gente, né, chega à conclusão que o θz é igual a 1 sobre a parcial de v em relação a xi. Ou seja, se eu derivar aquela expressão que a gente tinha lá em cima e jogar o a para o outro lado, a gente tem então que a θz de xi é igual a α2 mais 2 α3 xi mais 3 α4 xi quadrado. Para obter então a relação entre os graus de liberdade e os coeficientes alfa, basta a gente avaliar a nossa expressão para v de xi e θz de xi na posição dos nossos nós. Então a gente tem que V1 é o v de xi menos 1, né? Isso dá igual então a α1 menos α2 mais α3 menos α4. O a θz1 vai ficar o a de θz quando xi é igual a menos 1. E a gente tem então α2 menos 2 α3 mais 3 α4. Na sequência o v2, quando v então de xi, onde xi é igual a 1, a gente tem α1 mais α2 mais α3 mais α4. E por último o a θz2, né, que seria então a θz para xi igual a 1, fica igual a α2 mais 2 α3 mais 3 α4. Na sequência, a gente pode escrever essas expressões numa forma matricial, onde a gente define então um vetor V1 a θz1, V2 a θz2. E isso fica igual então a uma matriz, né, que eu estou colocando aqui, né, que multiplica o vetor dos nossos coeficientes. Esse primeiro vetor a gente vai estar chamando então de V e barra, essa matriz com os coeficientes de AE, e o vetor com os coeficientes alfa, então seria o vetor alfa. Se a gente pré-multiplicar por AE na menos 1, que é a matriz ali daqueles coeficientes, e passando o A para o outro lado, né, para a inversa, a gente consegue escrever que o vetor alfa nada mais é que uma matriz CE vezes o vetor VE, né, onde essa matriz CE seria então aquela matriz AE, né, inversa, que multiplica ali uma matriz cuja diagonal é 1 ou A, para incluir o A. E o vetor VE seria o vetor, então, dos nossos graus de liberdade, né, onde a gente tirou o A, é a diferença, então, para o VE barra que a gente tinha antes. Então, a gente tem V1, θz1, V2, θz2. Na sequência, a gente pode substituir, então, essa expressão que a gente tem para o alfa naquela expressão do Vxi. Né? A gente tinha Vxi era igual a um vetor P transposto vezes o vetor alfa, mas agora o vetor alfa então passa a ser o CE VE.
E a hora que eu faço essa multiplicação do vetor P vezes essa matriz CE, eu acabo obtendo um vetor N, que é uma função de xi, né, transposto, que multiplica o VE. Onde esse vetor N de xi é o vetor com as funções de forma para o nosso elemento. Então, se a gente fizer aquela multiplicação, a gente vai obter, né, que esse vetor é composto, então, primeiro elemento 1 sobre 4, que multiplica 2 menos 3 xi mais xi ao cubo, a sobre 4, 1 menos xi quadrado mais xi ao cubo, 1 sobre 4, que multiplica 2 mais 3xi menos xi ao cubo, e a sobre 4, que multiplica menos 1 menos xi mais xi quadrado mais xi ao cubo. E essas funções de forma, então, são iguais para todos os elementos. A partir das funções de forma, então, a gente consegue escrever o nosso campo de deslocamento e de rotações com base nos nossos graus de liberdade. E se a gente levar essas expressões agora na forma matricial para dentro das funções de energia e trabalhos virtuais, a gente consegue obter as matrizes de massa, rigidez e o vetor de carregamento externo para o nosso elemento. Então, lembrando, né, a energia cinética do nosso elemento ficaria então igual ao meio integral de menos 1 a 1 de ρA V ponto de xi ao quadrado, A de xi. E aqui eu já fiz a mudança de coordenada da nossa integral, que antes era em x para xi. E por isso que aparece esse A, né, multiplicando d xi, lembrando que o x era igual a xi, né, e se eu derivar a gente vai ter que dx é igual a dxi, por isso que está aparecendo esse A dentro da nossa expressão. Substituindo então o v ponto xi por aquela expressão em termos das funções de forma e dos graus de liberdade, né, a derivada vai ser só nos graus de liberdade e a gente fica com 1 meio de integral de menos 1 a 1 de ρA VE ponto transposto, né, N, o vetor das funções de forma, N transposto, VE ponto A dxi, e jogando o VE ponto, né, o vetor VE ponto para fora da integral, a gente fica com 1 meio de VE ponto transposto, que multiplica então, né, abre colchetes, ρ, Azão, Azinho, integral de menos 1 a 1, N transposto dxi, que multiplica o VE ponto, onde esse termo entre colchetes, então, é a nossa matriz de massa do nosso elemento. A gente pode repetir o procedimento para a energia potencial, né? Então a energia potencial do elemento é 1 meio de integral de menos 1 a 1, E e Z. Aqui vai aparecer agora 1 sobre A na quarta, que multiplica a parcial de segunda ordem de V em relação a xi quadrado, e esse 1 sobre A na quarta, né, porque a hora que eu fizer a mudança de coordenada de x para xi, né, na nossa derivada ali, vai aparecer 1 sobre A, eu derivo duas vezes, aparece 1 sobre A quadrado, e como está dentro do quadrado, a hora que eu tiro do quadrado, vai aparecer o A na quarta. Isso tudo, então, multiplicando A dxi. A gente pode cortar, então, um dos azinhos, né, e a expressão fica 1 meio de integral de menos 1 a 1, e z a ao cubo, e substituindo então a expressão, né, para o nosso campo de deslocamento, a gente vai ficar, né, como a minha derivada em relação ao xi vai ser aplicada só no vetor n, que é as funções de forma, né, então a gente fica com VE transposto n duas linhas, né, a derivada segunda, n duas linhas transposto VE dxi. Então, jogando o VE para fora da integral, a gente fica com 1 meio de VE transposto, abre colchetes, e z a ao cubo, integral de menos 1 a 1, n duas linhas transpostos dxi, que multiplica então o vetor VE, onde o termo entre colchetes então é a nossa matriz de rigidez do elemento. As integrais acima, gente, para o elemento de viga em flexão podem ser resolvidas analiticamente. Tá? Eu não vou colocar aqui a expressão final das matrizes do elemento, né? São matrizes 4x4, mas vocês podem obter elas no livro do Farre. E por último, a gente tem que o trabalho virtual, devido aos carregamentos externos, então aplicado ao nosso elemento, vai ficar na forma então de delta WE igual a integral de menos 1 a 1 de FY delta V A dxi, onde novamente a gente fez a mudança de coordenada para xi, e substituindo a expressão para o nosso campo de deslocamento, a gente tem integral de menos 1 a 1 FI N transposto delta VE, né? A hora que eu faço a variação virtual vai ser em cima dos graus de liberdade, A dxi, e jogando delta VE para fora da integral, a gente fica com abre colchetes, né? A integral de menos 1 a 1 FY, né? Vetor N transposto dxi, que multiplica um vetor delta VE, onde o termo, então, entre colchetes
seria então o vetor Fe transposto, né, que seria então as forças externas aplicadas ao nosso elemento. Em geral, a gente assume que as propriedades do elemento, né, ρA, E, Z e A, são constantes dentro do elemento, mas eles podem variar entre os elementos, né, da nossa estrutura, né, o que faz com que a gente consiga representar então uma estrutura onde a densidade varia, a área varia, então a gente abre um leque de possibilidades muito grande em termos de modelagem, né, e isso sem agregar uma complexidade para a solução do problema. Como eu comentei anteriormente, né, a partir das matrizes do elemento a gente consegue obter as matrizes globais. Isso é feito basicamente somando a energia de cada um dos elementos para ter a energia total do nosso sistema. Para tanto, a gente precisa definir um vetor com os graus de liberdade globais, já que a gente estava trabalhando com os graus de liberdade só do nosso elemento. Então aqui a gente define um vetor V barra, que é composto então de V1, θz1, V2, θz2, até V5, θz5. Eu estou colocando ele transposto aqui só para facilitar a escrita. Mas ele originalmente, então, a dimensão dele é um vetor coluna, né, com NGL, que seria o número de graus de liberdade do meu sistema por 1. Dessa forma, a gente pode escrever então as energias do meu sistema, né, total como sendo, né, energia cinética 1 meio de V barra ponto transposto vezes a matriz de massa barra 1V barra ponto. A gente vai ver que essa matriz, eu estou usando barra para a matriz de massa, de rigidez e para o vetor de carregamentos externos, porque eles não são os finais ainda. A nossa energia potencial fica 1 meio de V barra transposto K barra V barra, e o nosso delta W fica F barra transposto 1 delta V barra. E a gente pode então obter as energias somando a energia de todos os nossos elementos, né, fazendo um somatório E de 1 até NE, né, para energia cinética, potencial e os trabalhos das forças não conservativas, né, onde o NE aqui então é o nosso número de elementos. Um problema aqui é que as nossas energias do elemento são dadas em termos dos graus de liberdade do elemento, e a gente quer as energias em termos dos graus de liberdade globais. Então, para isso, a gente precisa relacionar, né, os graus de liberdade de cada elemento com os graus de liberdade globais. Essa relação é dada, né, pode ser dada na forma, né, de VE, né, o nosso vetor de graus de liberdade do elemento, igual a um AE, um V barra, onde essa matriz AE ela seria então 4, né, por NGL, que seria o número de graus de liberdade totais, e 4 é o número de graus de liberdade que a gente tem no elemento. Como exemplo, a gente pode pegar a matriz AE para o primeiro elemento. Nesse caso, ela vai ser uma matriz, né, diagonal para as 4 primeiras colunas e 0 para todas as demais. A partir do momento que eu multiplico o nosso vetor V barra por essa matriz, sobram apenas os primeiros 4 graus de liberdade, que são exatamente os graus de liberdade do nosso elemento 1. Então, se eu usar essa matriz AE, né, para reescrever os nossos VE, né, eu posso substituir isso naquela expressão que a gente tinha para a energia cinética, potencial e das forças externas, né, nos trabalhos virtuais, de cada elemento, e depois fazer a soma. E o que a gente tem no final é que as nossas matrizes, né, vão ficar então, né, matriz de massa M barra fica na forma de um somatório, E de 1 até NE, dessa matriz aí transposta vezes a matriz ME, que multiplica o AE, a mesma coisa, né, para o K barra e para o F barra. Essas equações, basicamente elas estão posicionando as nossas matrizes de cada elemento dentro das matrizes globais e depois somando. Isso dá para ser feito de uma forma muito mais eficiente, utilizando o que a gente chama de um processo de montagem, do termo em inglês do assembly process, né? Então tem diferentes formas de estar fazendo esse processo de montagem, né? Mas para o caso da viga em questão, ele ainda é relativamente simples de fazer, e basta eu pegar a matriz do meu elemento e posicionar ele entre as linhas e colunas dadas, né, por 2e menos 1 e 2e mais 2. Então, no caso, por exemplo, do meu primeiro elemento, o E igual a 1, eu vou ter que a matriz do elemento vai ficar entre as linhas e colunas 1, né, e 4. Né? E a gente pode visualizar isso graficamente, né? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui a nossa matriz de massa, M barra, e representar então todos os elementos, eu posso na sequência então
e posicionando o que seria então a matriz de massa de cada um dos elementos. Então, se eu pegar, por exemplo, a matriz de massa do elemento 1, né, que como eu mencionei estaria então entre linhas e colunas 1 e 4, a gente coloca ela em azul aqui no que seria então a matriz de massa global. Na sequência, a gente teria então o elemento M2, que nesse caso estaria entre linhas e colunas 3 e 6. E eu posso estar colocando ele aqui então em rosa, né, na região da matriz de massa global, onde a matriz M2 estaria posicionada. Na sequência, a gente faz para a matriz M3, estaria entre linhas e colunas 5 e 8, né, aqui em branco, e a M4, né, entre linhas e colunas 7 e 10, aqui em amarelo. Bom, gente, esse procedimento de montagem, ele pode ser, como eu mencionei, de diferentes formas, e a gente vê um procedimento mais genérico quando a gente estiver trabalhando com elementos de placa, que aí sim é um pouquinho mais complicado. Bom, gente, uma vez obtido então as matrizes globais, o último passo, né, para a gente ter as matrizes efetivas do nosso sistema é estar incorporando as condições de contorno do sistema, né, as matrizes de massa, por isso que a gente estava chamando de M-barra. Então, no caso de uma viga engastada apoiada, que é o mesmo que a gente representou, né, que a gente modelou utilizando o Match Rayleigh-Ritz, a gente teria então que né, o engaste na extremidade à esquerda, por exemplo, levaria o V1 e o θZ1 a serem igual a zero, e o apoio na extremidade à direita, a gente teria que o V5 seria igual a zero. Então, para mim implementar essas condições de contorno, basta eu retirar os graus de liberdade do meu vetor V barra, e eu tenho que tirar também os elementos correspondentes a esses graus de liberdade nas matrizes globais. Então, nesse caso, o nosso novo vetor de graus de liberdade globais, eu vou chamar de V, né, aqui transposto seria então o V2, começaria no V2, né, θZ2, V3, θZ3, V4, θZ4 e o θZ5, já que o V5, né, em função do apoio, eu te retirei. O que nos dá agora então um vetor 7 por 1, né, o 7, o novo número de graus de liberdade do problema. A minha nova matriz de massa, então, eu começaria a partir do elemento M33 barra, né, que seriam então os elementos da minha matriz de massa M barra. E eu vou até, né, o M38, o M39 eu retirei também, que é associado, né, ao V5, e eu teria então o M310. Eu faço a mesma coisa para as linhas e colunas, e no final então eu tenho a nossa matriz de massa, né, efetiva do nosso sistema. E a gente faz então o mesmo procedimento para a matriz de rigidez e para o vetor de forças, né, com os carregamentos externos. A equação do movimento final é aquela que a gente já tinha visto antes para sistemas discretos, né, que vai ficar na forma então de matriz de massa M, V, dois pontos, mais K, V igual ao vetor F, que pode ser resolvido então pelos métodos que a gente já viu, né, como por exemplo o método modal ou o método direto. Assim como a gente fez com o método de Rayleigh-Ritz, eu implementei um código em MATLAB onde a gente pode ver, acompanhar a implementação do método de elementos finitos para o caso de uma viga em flexão. Então aqui a gente tem o código principal, né, onde a gente vai trabalhar então com uma viga engastada apoiada. Então eu defino que as propriedades da viga são as mesmas propriedades que a gente usou para o caso, né, que a gente implementou utilizando o método Rayleigh-Ritz. E nesse caso, eu vou estar resolvendo o nosso problema considerando 4, 8, 24 e 100 elementos da viga, né? E avaliando então a convergência dos resultados do método de elementos finitos com o aumento do número de elementos, ou seja, discretizando a nossa malha. Então eu vou correr então esse número de elementos aqui com M e eu vou estar utilizando aqui então as matrizes do elemento, né? Aqui as matrizes de massa e rigidez, de acordo com aquela expressão que, como eu comentei na aula, é dado lá no livro do Farri, onde ele já resolveu as integrais, né? E eu tenho então aqui a matriz de massa e de rigidez para cada um dos elementos, em função então da densidade, área e o A, aqui o tamanho do nosso elemento. Na sequência a gente faz então o processo de assembly, né, de montagem, onde eu construo então as nossas matrizes globais. Eu inicio definindo então elas como sendo zeros e vou preenchendo, né, utilizando então aquelas posições 2j menos 1 e 2j mais 2, que nem a gente viu também, né? Eu vou posicionando a minha matriz do elemento, né, e vou somando, né, essas matrizes para gerar então a matriz de massa e a matriz de rigidez.
Uma vez montadas então as matrizes de massa e rigidez, o próximo passo é a gente aplicar as condições de contorno. Então eu defino aqui quais são os graus de liberdade que eu vou estar retirando, né? Então a gente viu que eu tenho uma viga engastada, então eu prendo os dois primeiros graus de liberdade, né? Que seria o grau de liberdade 1 e 2, e ela é simplesmente apoiada na outra extremidade, então seria então o número total de graus de liberdade menos 1, né? Já que o último grau de liberdade seria uma rotação, né? Eu vou tirando um menos, então o número total menos 1 me dá a última, o deslocamento, né, transversal do último nó, né? Então aquele grau de liberdade que eu vou estar retirando, e eu simplesmente então elimino, né, os elementos da nossa matriz de massa e de rigidez, as linhas e as colunas, eu simplesmente elimino eles da nossa matriz. Resolvo então o nosso problema de alto valor e alto vetor, né, e vou armazenando aqui então os nossos resultados em termos de frequências naturais. Na sequência eu reincluo os graus de liberdade que a gente retirou para calcular as condições de contorno, eles são zero, né, mas para plotar as formas modais eu recoloco ele então na nossa matriz, né. Vou excluir as rotações porque eu vou estar plotando depois só a translação, né? E eu vou salvar esses resultados. Vocês podem ver que, assim como a gente viu lá no problema de Rayleigh-Ritz, os nossos autovetores eles podem vir multiplicado por menos 1 ou não, é uma questão numérica. Então eu simplesmente somo somo os componentes do meu autovetor, e se der positivo eu salvo daquele jeito, se der um valor negativo eu multiplico por menos 1, para ter sempre um valor positivo, né? E poder comparar, né, dependendo da discretização que a gente vai estar utilizando. Então o primeiro passo aqui então é a gente comparar as frequências naturais. Eu vou plotar elas à medida que eu vou aumentando o n. Então a gente pode rodar o nosso caso até aqui e visualizar aqui a figura. Então o que a gente pode observar aqui, né? Então a minha primeira frequência natural, mesmo quando eu tenho 4 elementos, ela muda muito pouco, né? E é basicamente uma reta. Então eu diria já que com 8 elementos atingiu a convergência, né? A mesma coisa para a segunda e para a terceira frequência natural, né? E mesmo a quarta, né, a variação vai ser pequena, né? É óbvio que aqui o gráfico não ajuda muito a perceber se está tendo uma variação maior ou não, né? A gente pode ver que tem uma diferença grande quando eu vou de 4 para 8, mas de 8 para 32, eu acho, né? Deixa eu confirmar qual é o número de elementos que a gente está usando, né? 8 e 24, então mesmo para 24 o número já não é tão grande. Na sequência, a gente pode plotar então as formas modais, né? Então eu vou continuar rodando aqui o meu código. E a gente tem aqui então as nossas formas modais. A gente vê que mesmo com 4 elementos a gente consegue capturar relativamente bem a primeira forma modal, né? Mas obviamente vai ter uma diferença, a discretização aqui não é muito boa. Diferente do que a gente viu no match Rayleigh-Ritz, né? A gente vai ter essa forma meio que quadrada, né? Em função do número de elementos que a gente tem. Então, em Rayleigh-Ritz a gente tinha funções base que eram suaves, a gente tinha um erro, mas ele não dava esse erro, né, onde a minha forma modal estaria meio quadriculada aqui, que nem a gente vê em função da discretização. O segundo modo já vai ter uma diferença maior e assim por diante, mas a gente pode ver que com 24 elementos a gente consegue uma boa precisão mesmo para o quarto modo. Tá? Novamente, se a gente quisesse, a gente poderia, né, continuar e fazer, né, o caso de vibração forçada, utilizando também o método modal ou o método direto. E a gente vai ver isso mais para frente para o caso de placas. Bom, gente, com isso a gente fecha a aula de hoje, né, com esse caso do método de elementos finitos aplicado a uma viga, e na próxima aula a gente vê o caso aplicado então a uma placa. Até lá!